A corrente de gentileza e amor que conecta todos nós, com Melanie Hyde. Natasha Lum, como seu acidente mudou suas relações e o papel do amor na sua vida? Melanie, o acidente foi uma explosão nuclear que pulverizou não só minha coluna vertebral e minha vida física, mas também minha família e minha vida emocional. Desde então, o amor tem outro significado para meu marido e para mim, porque muita coisa mudou. Dave precisa suportar o peso de fazer tudo que seja físico, e nossa vida íntima foi interrompida porque o sexo não pode mais ser como antes. A relação mãe e filho também foi prejudicada, porque não tenho mais como ser a mãe que resolve tudo e dá apoio em todos os momentos. Meu filho e eu invertemos os papéis. Ele tinha 20 anos na época do acidente. O que percebi é que aquilo que chamamos frivolamente de amor é algo em que deixamos de prestar atenção. Nós esquecemos que, apesar de todos os nossos defeitos, habituzinhos desagradáveis e coisas que não gostaríamos que ninguém soubesse, mesmo assim alguém nos ama. Somos parte preciosa da vida de alguém. Acho que nós de fato esquecemos isso. Seguimos em frente sem pensar, acreditando que todo mundo é amado, do mesmo jeito que todo mundo pode pegar um ônibus. Só que não é assim. Eu antes não prestava a devida atenção nisso. Você passou um ano fora de casa, no hospital. Quando voltou, como você e sua família conseguiram se reconectar? O maravilhoso em Dave é que ele nunca foi embora, apesar de ser a pessoa emocionalmente menos adequada para essa tarefa. Ele era o chefe do entretenimento na nossa família, um cara sexy, engraçado, que detestava hospital, detestava doença e responsabilidade. De repente, todas essas coisas caíram no seu colo num pacote com o qual ele era casado. Anos depois, uma enfermeira me confidenciou que a equipe do hospital teve medo de que ele não fosse dar conta. Provavelmente muita gente teve esse medo. Mas desde o primeiro momento ele foi incrível, evoluiu, e à medida que eu observava assumir o peso imenso da responsabilidade, meu respeito por ele também aumentou. Ele sempre me disse: eu sou mais do que só o cara engraçado. E depois provou que era mesmo. No começo, fiquei horrorizada com tudo que tinha sido tirado de nós e com o fardo colocado nos ombros dele. Um dia falei: pode me largar. Tudo mudou, e não foi com isso que você se comprometeu. Abri a porta para ele porque eu amava. E pensei: ele não merece isso. Deixe ele ir. E ele respondeu: não fala bobagem. Você não vai se livrar de mim. Para mim, isso foi amor de verdade. Imagino que seja preciso uma grande vulnerabilidade para depender tanto das pessoas do ponto de vista físico. Como foi vivenciar isso? A paralisia é um renascimento horroroso. É como se você fosse um bebê outra vez, e precisa aprender a usar seu novo corpo. No começo, eu ficava sentada feito um pássaro no ninho, sem nenhuma escolha a não ser aceitar qualquer ajuda que me oferecessem. Foi quando voltei para casa, onde eu costumava ser a pessoa prática, que senti toda a frustração de não poder consertar a cerca ou encher o reservatório de água do limpador de para-brisa do carro. Eu era uma executora que não conseguia fazer nada. Lembro que, quando compramos um aspirador de pó novo, entendi exatamente como ele precisava ser montado. Fiquei olhando Dave quebrar a cabeça com o manual de instruções e as peças reluzentes como se eu estivesse num curso de gerenciamento em que tivesse que dizer às pessoas como fazer as coisas em vez de eu mesma fazê-las. Tive que ser paciente, e não crítica demais, em momentos assim. Me trouxeram uma curva de aprendizado difícil. Mas o que estou descrevendo não é a essência do realismo no amor. Quando uma grande mudança acontece, você não aprende a formar um time diferente. Foi isso que fizemos, nós dois nos adaptamos, porque ainda queremos ficar juntos. O que você acha que ajudou a se distanciar de um estado de pena de si mesma e ver as partes da sua vida pelas quais você se sente grata? Não sou nenhuma santa. Ainda tenho meus 10 minutos de pena de mim mesma. Uma vez ou outra, quando me permito ir ao banheiro, me olhar no espelho e chorar.
Aí reprimo esse sentimento, o guardo e saio do banheiro. Preciso seguir em frente. Pelas pessoas que amo. Nesse sentido, minha força vem do amor, o amor está na raiz da resiliência, uma raiz daquelas que penetram fundo na terra e não deixam a árvore ser derrubada pelo vento. Isso me impediu de ser excessivamente egoísta e me fez lutar para seguir em frente, em vez de me entregar à impotência. Tive uma epifania logo depois do meu acidente, quando comecei a jogar o jogo do contente. Eu me dei conta de que, se eu tivesse ficado com sequelas cerebrais, ou paralisada mais para cima, teria tido que viver ligada a um respirador ou com enfermeiros 24 horas. Meu marido e meu filho teriam ficado presos por décadas a uma pessoa com sequelas cerebrais. Ao entender que as coisas poderiam ter sido piores, aprendi a ser grata pelo que tinha. Perder sua individualidade física a fez reparar nos detalhes que tornam a vida bela, que você talvez tenha deixado passar antes. Quando você vive numa cadeira de rodas, as pessoas que ama não podem lhe dar um abraço da mesma forma que antes. Você perde aquela intimidade física diária que tem com os amigos que dão tapinhas no seu ombro ou com desconhecidos que esbarram em você no metrô. Eu desejo avidamente pelo contato que perdi, mas quando Dave estende a mão para segurar a minha ou quando alguém afaga casualmente meu ombro, é lindo. Todos nós deixamos passar muita coisa sem prestar atenção. A vida é maravilhosa e não temos tempo de perceber. Deixamos coisas bobas e mesquinhas nos dominarem e nos levarem à crítica. Encontramos defeitos na vida porque nos sentimos cansados, rabugentos, em vez de saborear o fato de estarmos acompanhados de pessoas saudáveis, que nos amam e querem ficar conosco. Se existem lados positivos na minha situação, um deles é que as coisas mesquinhas perderam importância. Mas é trágico só aprendermos isso quando vivenciamos uma perda traumática. Hoje em dia, muitos de nós acreditamos ser imortais, e achamos que merecemos a felicidade. Achamos que ela vai chegar até nós, quando na verdade precisamos parar e perceber que ela já está ali. Queria saber qual é a sua atual relação com a esperança. A princípio, você parecia focar sua esperança em voltar a andar, mas encontrou um jeito de manter a esperança sem concentrá-la toda num único objetivo? Pergunto isso porque minha relação com a esperança ficou difícil enquanto eu tentava engravidar, já que de certa forma muitas vezes o que me magoava era a minha crença de que uma gravidez iria perdurar. No hospital, fiquei em negação, tão focada nesse marco de voltar a andar, como você com engravidar, que estava ficando maluca. Tanto a vontade de andar quanto a de ter um filho são desejos primitivos e profundamente enraizados. Ao desejar tanto algo assim, ou você se perde, ou então vai aprendendo e se adequando aos poucos, e percebe que essa esperança nunca deveria morrer, seja qual for o desfecho. Desistir dela é desistir da vida, e no começo o que me manteve fisicamente viva foi a falsa esperança. Ela põe um filtro diferente diante dos olhos da sua mente. Você não precisa ver tudo através de lentes inteiramente cor-de-rosa. Mas encontrar esse pequeno núcleo de esperança torna possível viver com a sua obsessão. Você também não pode se engasgar de tanta esperança ou desejo de. Preciso ter uma abordagem suave. Nunca desistir desse pequeno núcleo, mas passar a aceitar que, no presente, as coisas são como são, e que é melhor você começar a aproveitar a vida e não se destruir pensando no que pode ou não acontecer. Como Sidney Smith diz, por que destruir a felicidade do presente com uma infelicidade distante que pode nunca se concretizar, ou que você pode não viver para ver? Pois cada tristeza importante tem 20 sombras, e a maioria dessas sombras é você mesmo quem cria. Em vez disso, tente se concentrar no fato de que o que tem à sua volta é amor e uma vida boa. Existem formas de amor acessíveis para você agora que não eram antes? O que ganhei foi a sensação de ser amada. Eu me sinto amada, não só pela minha família, mas por desconhecidos. Quando encontro pessoas em festivais de literatura, ou palestras, ou quando recebo e-mails ou cartas tocantes,
Sinto um calor humano incrível e tenho a sensação avassaladora de ser amada por gente que não conheço. Existe uma ternura entre desconhecidos quando eles veem que você precisa de ajuda, e às vezes esse é um momento de muita doçura. Durante a turnê do meu livro, uma amiga foi comigo para ser minha cuidadora. Um dia, depois de estacionarmos em frente a um hotel, fiquei esperando na cadeira de rodas enquanto ela tirava a bagagem do porta-malas. Alguns estudantes passaram, e um deles, um jovem, parou e perguntou: "Quer que eu ajude?" Quando você recebe uma gentileza dessas de um desconhecido, eu considero uma forma de amor. Uma conexão aleatória com outra alma que acha que você talvez esteja precisando de uma força. Hoje valorizo mais esse poder de gentileza e amor, essa linda conexão que existe entre todos nós. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Que sem amor nós não somos nada, somos uma pessoa isolada, um amontoado de células. O amor dá significado a tudo, mas é descartado com muita facilidade. Se o encontramos, não nos dedicamos o suficiente a ele, e ele exige mesmo dedicação. Não podemos pressupor nada. Não podemos fugir das coisas ruins. Digamos assim: se o amor entre duas pessoas for testado intensamente e vocês conseguirem superar, sua relação terá sido redefinida num nível mais profundo. Dizem que muitos casamentos se desfazem depois da perda de um filho. Da mesma forma, muitas pessoas não seguram a barra depois de uma lesão que muda a vida de uma das partes. Elas vão embora. Se o amor é testado nesse nível e não sobrevive, então não consegue resistir e pronto. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se o amor sobrevive a esses testes gigantescos, e os dois superam a situação e ainda são capazes de aproveitar a vida, então vocês têm algo realmente precioso nas mãos. Meu amor se adaptou porque foi testado e resistiu. Eu tinha perguntado a Melanie se o amor era capaz de sobreviver à perda da liberdade e da identidade pessoais. Mas descobri que, assim como Justine, bem no fundo da sua perda, Melanie havia encontrado um amor mais intenso, mais amplo. Não era só um amor pelo marido e pelo filho, mas um amor que ela acessava por meio da gentileza tranquila de desconhecidos. Isso me fez pensar na conexão que eu havia sentido com o leve meneio de cabeça do barista da lanchonete. E em outro momento em que liguei para o atendimento da British Airways do hospital e fui atendida por uma mulher chamada Raquel. Quando eu lhe disse que não conseguiríamos pegar nossos voos para as Ilhas Maurício por causa do aborto espontâneo e que precisávamos do reembolso, ela falou: "Eu sinto muito, muito mesmo pela sua perda. E sei que estava sendo sincera. Para que eu não precisasse repetir minha história para outro desconhecido, ela me deu seu número." Raquel ouviu e perguntou o mínimo possível. No meu momento mais frágil, ela me reconfortou. "Vou ver o que posso fazer pela senhora", falou. Esse amor especial que existe entre desconhecidos, entre Melanie e o rapaz do estacionamento, é uma conexão que muitas vezes deixamos passar, mas nos ampara nos momentos mais vulneráveis. Sei disso porque, quando pedi para as pessoas compartilharem os atos aleatórios de gentileza dos quais tinham sido alvo, muitos haviam ocorrido durante ou depois de uma experiência dolorosa. A escritora Marianne Power me contou que um taxista a tinha reconfortado durante uma fase depressiva. Durante a corrida, ele se abriu sobre a própria depressão e disse: "Chore o quanto quiser. E assista ao filme Paddington." A escritora Ella Dove também revelou que, quando estava na UTI depois de perder a perna, a faxineira da enfermaria deixou um pacote de biscoitos na mesinha de cabeceira e disse: "Você está indo bem, garota." Momentos como esses me fizeram pensar que este é um estranho presente da perda. Ela nos deixa mais atentos para as centelhas de conexão que existem a toda a nossa volta quando mais precisamos. Uma coisa que me impressionou nessa conversa foi a capacidade de Melanie de condensar a pena de si mesma em momentos particulares de 10 minutos. Fiquei impressionada com isso, porque depois de uma perda é fácil ficar se perguntando: por que eu? Nas vezes em que me rendi à pena de mim mesma, no Natal em que terminei um relacionamento e parecia que todo mundo estava apaixonado,
esse sentimento só exagerou minha tristeza. Eu queria entender por que nossa mente recorre à autocomiseração diante da dor, embora só a piore. Será que havia um jeito de impedir que pensamentos do tipo "porque eu" fugissem do controle? Mesmo quando uma perda parece aleatória e injusta? Para entender melhor os estágios do sofrimento, principalmente quando uma relação termina, conversei com Stephen Groys, psicoterapeuta e autor de Sucesso de A Vida em Análise. Minha conversa com Stephen me mostrou que existem dois tipos de sofrimento: a dor que sentimos ao vivenciar a dor, e a dor que infligimos a nós mesmos se ficamos presos num estágio de autocomiseração quando achamos que merecíamos outro desfecho. Embora não possamos evitar o primeiro, a gratidão nos permite diminuir o segundo. Ele também expandiu meu entendimento da perda. Antes, quando eu ouvia essa palavra, pensava nas pessoas cuja morte lamentamos, nas relações cujo fim nos deixa de luto, um caixão minúsculo ou uma certidão de divórcio indesejada em um envelope pardo. Mas Stephen me convidou a pensar na cotidianidade da perda, a delicada melancolia que acompanha o abandono de lugares importantes, escolas, universidades, empregos, quando saímos em busca de novas aventuras. Ou a perda da juventude, que deixamos para trás durante nossa trajetória para construir um futuro adulto. Em vez de algo que vivenciamos meia dúzia de vezes, aprendi que essa perda faz parte de cada dia e também é parte do amor. Assim, nós estamos sempre passando por perdas sem saber. E, às vezes, ela vem até envolta de coisas boas, porque, para aceitar novos prazeres e aventuras na nossa vida, precisamos